Pessoal, quero compartilhar com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu entrei ontem nesse texto, na live, amém? Tá? Mas eu não cheguei a comentar, né, o texto em si. E hoje eu quero trazer um pouquinho mais de comentário. Nós vamos falar ele no literal. Lembrando que o literal é sem nenhuma ajuda de comentário bíblico, né? Então, não tem nenhum livro teológico aqui. Não estou usando nenhum livro teológico, amém? Tá? Então é no literal, amém? É aquilo que eu aprendo, que eu aprendi, tá? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses. Bom dia na paz, irmãos. Estamos juntos aqui mais um dia abençoado. Pastor Renata junto com vocês aí, amém? Mais um dia abençoado de oração. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Estamos juntos. Roseli também está junto hoje com a gente aqui, né? Graças a Deus. Bom dia na paz. Pessoal, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, do 1 até o versículo 12. Do 1 ao 12, tá bom? Eu vou destacar alguns pontos aqui, alguns pontos. Eu vou ler primeiro do 1 ao 3, do versículo 1 ao 3. E eu vou destacar algo muito interessante aqui do versículo 1 ao 3. Diz assim: agora, amigos, leiam estas palavras com muito cuidado. Vão com calma e não tire conclusões apressadas quanto ao dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá e que nos reuniremos para recebê-lo. Ele está falando aqui da primeira parte da volta de Jesus, que é a parte que envolve o arrebatamento. Amém? Essa é a parte do arrebatamento. É a parte em que Jesus vai voltar e vai reunir o seu povo nos céus, nas nuvens. Amém? Onde os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados, receberão um corpo celestial, um corpo espiritual, né? E a igreja aqui na terra, ela vai ser arrebatada, vai passar por um processo de transformação. Esse corpo carnal, físico, amém? Vai deixar de existir e o crente vai receber um novo corpo na transladação, onde ele foi arrebatado. Então é sobre isso que Jesus está falando, é sobre isso que Paulo está tratando aqui, tá? Do arrebatamento, o que antecede o arrebatamento. Não permitam que ninguém os confunda ou os deixe eufóricos com alguma notícia extraordinária, supostamente da minha parte, de que o dia da vinda do Senhor já chegou, já aconteceu. Não caiam nessa cilada, amém? Havia uma narrativa na época de que Jesus já havia voltado, amém? A segunda vinda de Jesus já tinha acontecido. Mas essa é uma falsa narrativa. Essa é uma mentira, tá? Que Paulo está dizendo, ó, não caiam nessa cilada. Amém? Tá. O que Paulo está querendo nos orientar aqui? Tá? Então eu destaco o seguinte. Paulo alerta a igreja sobre as ciladas dos falsos ensinos da volta de Jesus. Amém? Eu vejo hoje um grupo muito grande de evangélicos, até mesmo não evangélicos, ansiosos, amém? Buscando ensinos a respeito da volta de Jesus. Essa ansiedade é perigosa. Por quê? Porque faz as pessoas terem pressa de buscar esse ensino, amém? Tá? E corre o risco até mesmo de cair no laço, numa cilada de um falso ensino, de uma falsa doutrina. Amém? Então, meu querido, acalma o teu coração, tá? Coma devagar os ensinos a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento. O importante é você estar preparado para ele. Porque é o seguinte, amém? E se a morte chegar primeiro do que o arrebatamento? Se a morte chegar primeiro do que o arrebatamento, tu tem que estar pronto do mesmo jeito, tá? Então, eu sempre procuro ensinar as pessoas
a se prepararem para a eternidade. Porque ela pode vir ou pelo arrebatamento ou pela morte. Tá? É lógico que a maioria opta pelo arrebatamento. Porque a morte geralmente vai causar um pouco de dor, um pouco de sofrimento. O arrebatamento não, será uma transformação. Não haverá dor nenhuma, simplesmente você vai ser tomado. Né? Tá? Então as pessoas gostam muito do arrebatamento porque elas têm medo da morte. Ninguém quer ir de encontro à morte. Mas na vida a verdade é uma só. A gente tem que estar pronto para os dois, tanto para a morte como para o arrebatamento. Amém? Então, agora tome cuidado, porque a proliferação de falsos ensinos é muito grande nesses últimos dias. Tá? Estamos vivendo aí um tempo de muita rapidez, inclusive nas questões dos ensinos. E acaba um monte de gente querendo ensinar a respeito desse assunto. E você acaba se perdendo se você não tomar cuidado. Então Paulo nos alerta sobre o cuidado de não cair nas armadilhas dos falsos profetas, falsos ensinadores, tá? Falsos pastores, falsos apóstolos, que vêm com ensinos de mentira a respeito contra o arrebatamento. Vamos lá, agora do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: antes deste dia, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, a apostasia. Segundo, a manifestação do causador da anarquia. Um verdadeiro fantoche de Satanás. Então aqui já está falando a respeito do anticristo. Amém? Tá? Então são acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Amém? Tá? A segunda vinda da volta de Jesus. Tá certo? E assuntos que antecedem, tá, o aparecimento do anticristo. Tá certo? Então ele está falando da volta de Jesus e depois dos acontecimentos que ficarão na terra depois da volta de Jesus. Tá? É isso que Paulo está tratando aqui. É importante, você vai saber. Porque, ó, antes desses dias, algumas coisas precisam acontecer. De que dia? Do arrebatamento. Tá? Então, antes do arrebatamento, algumas coisas precisam acontecer. Tá? Então, vejamos. O que vai acontecer antes do arrebatamento? Primeiro, a apostasia. É isso que vai acontecer antes do arrebatamento. Amém? Mas também Paulo fala da segunda fase da volta de Jesus. Tá? Porque a gente trata muito da primeira fase e esquece da segunda. Da primeira fase da volta de Jesus é o arrebatamento. E o fato marcante que antecede o arrebatamento é a apostasia. Que já vou falar já sobre o que é apostasia. Mas existe um fato marcante que antecede a segunda parte da volta de Jesus. E o que será a segunda parte da volta de Jesus? Amém? Tá? Será o julgamento das nações. Será a salvação de Israel. E será o início do reino milenar de Cristo. Amém? Essa é a segunda parte da volta de Jesus. Tá? Agora, vamos tratar primeiro do arrebatamento, que é a primeira parte. Qual é o fato marcante que vai anteceder o arrebatamento? A apostasia. Tá? O grande número de pessoas que vão se afastar da fé. O grande número de pessoas que vão esfriar espiritualmente. Amém? Por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla. Estou sempre aí denunciando. Cuidado, você está correndo perigo. Você está esfriando na fé. Você está pronto para abandonar a fé. Você está largando as coisas de Deus. Amém? Principalmente as pessoas que param de congregar, vai diminuindo, amém, o congregamento, vai deixando de buscar Deus na igreja, começa a se afastar. Tá? Então isso o que vai acarretar? Apostasia.
A pessoa vai cair no laço da apostasia. Vai servir de número para provar, amém, de que o apóstolo Paulo estava certo. Que a apostasia iria anteceder o arrebatamento. Está entendendo? Grande número de pessoas que vão abandonar a fé. Tá? Olha, as pessoas hoje já têm dificuldade de ter fé. Já começa lá no colégio, na escola, onde elas são bombardeadas, amém, com o progressismo ateísta. Está entendendo? Onde as pessoas já não querem mais saber de igreja. Onde a palavra igreja é anulada. Amém? Nossos jovens, nossos adolescentes e nossas crianças estão perdendo a vontade de buscar Deus, porque elas estão sendo bombardeadas nas escolas, amém? Quanto à anulação do nome de Deus. Então já começa por aí, percebe? Tá? E tem pai e tem mãe que não está nem aí. Amém? Não injeta Deus no filho, no coração do filho. Não coloca Deus no coração do filho. Não senta um momentozinho para fazer uma oração com o filho. Amém? Se você não ora com o teu filho, se você não lê Bíblia com o teu filho, o que você espera dele? Que o professor ateu na escola ensine ele a respeito de Deus? Não vai ensinar mesmo. Teu filho vai virar um ateu. Viu, pastor? Tem muita mãe e pai que pensa assim, ó. Eu estou levando para a igreja, a responsabilidade é do professor lá na igreja para a tia dar aulinha. Nós damos aula, a gente ensina. Só que se o pai ou a mãe não der continuidade dentro de casa, todos os dias ela sentar um pouquinho e ler a palavra e explicar para a criança, não vai resolver. Né, pastor? Porque que nem, diga assim, a igreja, ela ensina, a gente dá o suporte, só que se o pai e a mãe não der continuidade em casa, os filhos se perdem. Né, pastor? Depende da mãe, dá continuidade, mas as mães não têm interesse, joga lá na igreja as irmãs que dê aula. Você acha uma coisa que eu estou percebendo, amém? Tá? Porque eu sou do tempo, há 30 anos atrás, eu sou do tempo, amém? Que os irmãos e as irmãs levavam crianças para a igreja. É isso aí. Tá? Amém? Eles não levavam só os filhos, eles levavam os vizinhos, crianças que moravam na vizinhança. Pegava na mão e levava para a igreja. Tá? Hoje, as nossas escolas infantis, nosso grupo infantil, tem quase ninguém. Amém? Tá morrendo. Morrendo por quê? Porque ninguém leva criança para a igreja. Amém? Todo mundo trata a criança como se fosse uma coisa trabalhosa. É verdade. Amém? Verdade. Criança é o que torna o futuro da igreja garantido. Se você não leva a criança para Jesus, amém? O ímpio leva ela para o diabo. Tá? Leva para o diabo, meu irmão. Tá entendendo? Leva para o diabo. Tá? Essa que é a verdade. Então, se você tem um neto, uma neta, que você pode levar para a igreja e não leva, tá entendendo? Depois não reclama da vida que ela leva. Às vezes, pastor, às vezes tem até dificuldade em levar para a igreja, porque às vezes tem pai e mãe que eles não deixam, mas se ela tem convivência com o neto, tem convivência com o sobrinho, uma criança, ela aproveita que vem na casa dela e pega a palavra de Deus, senta ali e ensina, entendeu? Tem tantos avós, avó que fica com os netos em casa, não fica? Eu conheço muitas avós que ficam com o neto em casa, joga a criança o dia todo na televisão, o dia todo na internet, entendeu? E devia sentar, colocar o quê? Palavras que tem no YouTube, tem muito ensinamento bíblico para a criança. Senta, ensina a criança. Se você não sabe ensinar, põe no YouTube ali, coloca ali uma palavra ali e a criança vai prestar atenção. Criança não é impedimento para a pessoa ir para a igreja. Não é, não. Criança não é impedimento. Quem coloca criança como impedimento de ir para a igreja está querendo uma justificativa para justificar o seu corpo mole. Criança é bênção. Tá? Criança, quando vai para a igreja, ela ama a igreja. Tá? Ela ama a igreja. Tá certo? Agora, é lógico, né? Se a criança está sozinha na sala de aula, ela vai ficar desmotivada.
Mas se o professor, Tá? o pastor, interagir com a criança, ela não vai se sentir falta. Por quê? Eu tenho uma menina aqui que vem aqui. A Valentina é uma, ela vem aqui, a gente não dá, eu não dou aulinha para ela. Eu interajo com ela, o tempo que ela fica aqui, o que é que eu faço? Eu ponho música evangélica, eu ensino a palavra para ela, entendeu? Busco ali, fico ali interagindo com ela. Se a gente não fizer isso, é que isso não tem interesse. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Tá? Então, vou repetir aqui. Antes desse dia, tá, do arrebatamento, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, a apostasia. Amém? Então, a respeito da segunda volta de Jesus, vou repetir. Tem duas partes. Tá? A primeira parte é o arrebatamento. A segunda parte, a igreja foi arrebatada. O mundo, 7 anos aí com o anticristo. Tá? A segunda parte é quando Jesus vai voltar para vencer o anticristo, julgar as nações, amém? E salvar Israel e implantar o reino milenar, tá? Amém? Então, essa é a segunda parte. E Paulo, ele está falando que o que antecede a segunda parte da volta de Jesus é o aparecimento do anticristo. O anticristo não vai se revelar enquanto a igreja estiver presente na terra. Tá? Enquanto a igreja estiver presente na terra, ele não vai se revelar. Depois que ele se revelar, o que vai acontecer? Tá? A igreja foi arrebatada, vai ficar aí os crentes da apostasia, os crentes que se afastaram da igreja. Vão ficar aí, não vão ser arrebatados. Vão continuar. Eles vão tentar buscar fé novamente. Mas aí, meu irmão, aí é que vem o sofrimento. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer. Olha o que o anticristo vai fazer quando ele começar a reinar. Ele vai desafiar o altar e dele se apossar. Amém? Tá? Lá por Israel, já começa por Israel. Isto é, de tudo que esteja ligado à fé, e aí já vem também o cristianismo, amém? Ele vai direcionar a fé para ele, amém? Ele vai ser a religião, ele vai ser Deus, tá? Amém? Querido, por isso que eu falo, o comunismo, o socialismo, amém? É a religião do anticristo. Tá? Porque o comunismo e o socialismo, ele diz que o Estado é Deus. Amém? O Estado é que tem que governar o homem. O homem tem que estar submisso ao Estado. E o anticristo vai representar esse Estado. Amém? Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Tá? Muito importante. Tem gente que não está entendendo nada, mas esse é o perigo, tá? Ele vai desafiar o altar e dele se apossar, isto é, de tudo que esteja ligado à fé. Amém? Tá? É ele que vai traçar no que você tem que crer, no que você tem que acreditar. Quando o anticristo começar a reinar, amém? É ele que vai tomar conta de tudo que expressa a fé. Depois de eliminar a oposição, ele se sentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso. Amém? Tá entendendo? Olha aí, ó, tendo todo o poder, é preciso eliminar a oposição. Amém? Tem que eliminar todo mundo que acredita diferente dele. Te lembra alguma coisa isso, meu irmão? Te lembra alguma coisa? Olha, presta atenção nos dias de hoje, tá? Amém? O grupo que não gosta do outro lado. Amém? Olha aí, ó, tá certo? Lembram-se de que já falei tudo isso em detalhes quando estava com vocês? Lembra? Amém? Paulo está falando da primeira carta, quando ele trata da primeira carta. Tá?
Então, querido, tá aí, ó. O que antecede o arrebatamento? Apostasia, o afastamento do povo a respeito da fé. Amém? Tá? O cristianismo entrando em decadência. Amém? A decadência espiritual. Tá certo? Todo mundo está esperando o avivamento, mas o que está prevalecendo é a apostasia. Tá? Não existe avivamento sem ensino, sem volta para a palavra. Amém? Sem o povo voltar a congregar, sem o povo a estar junto, não existe avivamento. Não tem como Deus derramar da sua unção se o povo não está junto. Salmo 133, tá? Então, o maior processo, o maior trabalho de Satanás hoje é o esvaziamento das igrejas, tá? Esse é o trabalho da apostasia, o esvaziamento da igreja, tá? Então, quanto menor fica o culto, menos pessoas frequentam a igreja, melhor para os planos do diabo. Amém? Tá? Então fica esse alerta. Vou parar por aqui porque nosso tempo já foi embora, tá? Que nós paramos aqui no versículo 5, tá certo? Tá? Então é isso que eu destaco aqui. Tá? Acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Tá? A volta de Jesus se divide em duas partes. A primeira, arrebatamento. Qual o acontecimento marcante que antecede o arrebatamento? A apostasia. Tá? E o que vem depois? Depois do arrebatamento? Manifestação do anticristo. Quais são os acontecimentos marcantes da segunda vinda de Jesus, a parte 2, a segunda parte da volta de Jesus? Julgamento das nações, salvação de Israel, estabelecimento do milênio, tá? Estabelecimento do milênio, tá? Aprisionamento de Satanás, destruição do anticristo, amém? Tá? Então, quando Jesus volta, amém? Ele destrói o reinado do anticristo, tá? Julga as nações, estabelece o milênio, que é o seu reino milenar, tá? Traz Israel para si, salva Israel, amém? E a partir dali, ele coloca o diabo no inferno, guarda o diabo no inferno por 1000 anos. E por 1000 anos, ele vai reinar juntamente com a igreja e com Israel, o mundo. Tá certo? Que Deus abençoe, tá aí, amém, um pouquinho aí da